Então, graças a Deus, irmão. Você pode sentar só um pouco? Aleluia. Gente, obrigado. Que bênção. Amém? Vocês fazem de todo jeito, né? Não adianta, né? Se faltar, faz assim mesmo. Se chover, faz. Se fizer só, faz. Bênção. Graças a Deus. Muito bom. Bandinha abençoada. Então, irmãos, obrigado pela sua vinda, né? Atendendo a convocação nesse período que a gente inicia um mês especificamente tratando de coisas para a família, de assuntos para famílias específicos. Amém? Então, recebe tudo aquilo que Deus vai entregando como conteúdo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos estar falando sobre isso nessa noite, nesses dias, sobre se submeter a uma orientação divina que vai mudar as nossas vidas, tá bom? Eu queria que você ficasse mesmo com expectativa sobre esse tempo. Eu queria que Josinete viesse aqui. Suane, tá aí? Suane Cunha? Suane? Jennifer? Júnior Cunha, tá aí? Por favor. Só não vou chamar a Sarinha porque ela está na universidade, não está por aqui, mas eu queria... Aleluia. Família é muito bom, gente. Dá para subir aí? Júnior anda meio cambeta, o cara vai ficando velho, é uma desgraça, viu? Eu lhe ajudo, meu filho, venha. Amém? Pensando quando eu chegar na idade desse menino. Gente, que bênção, amém? Eu vendo a homenagem que os jovens fizeram ali, né? Cara, né, tal, legal. E isso é muito bacana, gente, porque eu fico logo emocionado, já fico chorando ali, porque é o bem maior, o bem mais precioso, a criação de Deus, né? A direção inicial de Deus para todas as coisas. Tudo foi formado por causa da criação de Deus, o universo, a terra, foi formado, né, para um projeto para o homem, né? Feito à sua imagem, à sua semelhança, e o projeto de família inicialmente. E eu amo demais família, gente, né? Eu agora, né, nós começamos a casar nossos filhos, já foi Tayana, esse ano vai Suane, vai Júnior, e vai ficar só Sarinha e Jennifer que está aqui. E eu já estou achando ruim demais no aspecto do conjunto, da família estar em casa, da muvuca. Eu gosto muito da muvuca de família, de ser família, de viver aquele processo de crescermos juntos, né? De desenvolver coisas, inventarmos coisas, né? Então isso é poderoso, isso é bom demais. Mas nesse tempo é isso que a gente tem passado para os nossos filhos, para que eles deem continuidade. A alegria é que esteja se cumprindo aquilo que é bíblico, amém? Eles vão casando, né, e gerando suas famílias, cumprindo a orientação daquilo que é o plano de Deus. Então não tem coisa melhor, não tem bem maior na terra do que uma família abençoada, uma família guardada. Para isso precisamos seguir o ritual, né, da disciplina de Deus, a orientação da sua palavra. Só com essa palavra nós alcançamos, né, o objetivo de ter uma família, de ter paz, de ter alegria, seguir a orientação de Deus. Quando nós viemos para cá, em outubro, nossa afirmação no início aqui foi essa e continua de pé, né? Nossa expectativa está nas famílias dessa igreja. Se a família é forte, a igreja é forte. Então nós queremos ter uma igreja forte, porque nós teremos famílias fortes nesse lugar. Amém? Então para isso nós precisamos realmente pagar o preço de atentar para aquilo que Deus está nos instruindo, amém? Então nós temos uma família poderosa, essa é a nossa família, para quem chegou na igreja agora não conhece ainda, amém? Tem os agregados, fica de pé aí, Felipe. João Gabriel está por aí? Não, né? Anne está aí, Anne, por favor, fica de pé, Felipe, por favor. Esses já são os agregados, João Gabriel está aí? Não, né? Amém? Então, obrigado, Felipe, já estão chegando, amém? Tem sido bênção demais, amém? Então, obrigado, gente. Então, que bênção. Tayana vai ficar ministrando essa primeira parte, em seguida a gente dá continuidade, amém? Amém. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu estou nervosa. Ministrar com esse homem. Mas ele me deu um tempinho aqui e a gente vai dividir esse tempo, vai ser maravilhoso. E eu queria que você ficasse bem ligado àquilo que a gente vai conversar com você. Eu tinha meditado a respeito de família, eu estou iniciando a minha família agora esse ano, né? E eu tenho pensado muito sobre família. Sabe, quando eu olho para a minha construção, o meu lar, eu digo, rapaz, a minha família é um exemplo de família para eu seguir. Sabe, que a sua família seja um exemplo para os seus filhos seguirem quando eles forem construir a família deles. Amém? Que eles possam olhar para a casa deles e diga, rapaz, eu quero que tenha isso aqui na minha casa também. Amém? E para isso acontecer é o que você faz hoje com ele. É você hoje o que você faz filho com os seus pais. É o seu ambiente.
E sobre isso, o que eu quero falar hoje, o tema do que eu quero falar hoje é o poder das palavras na família. Amém? Assim como nós usamos a palavra, a nossa palavra, para gerar o nosso futuro, para gerar as coisas que nós queremos ver, nós usamos a nossa boca, nós falamos e nós cremos. Irmos à nossa casa, à nossa família. Há um poder nas palavras. A palavra que sai da sua boca, que é filho, para a sua mãe, para o seu pai. E o poder que sai da sua boca, pai e mãe, para o seu filho. Amém. Você pode abrir comigo, por favor, em Provérbios 18. Provérbios 18. Eu vou ler alguns versículos salteados, apenas do que fala a respeito do tema. E eu quero começar com você do versículo 4. Provérbios 18, 4. Diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, mas ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. O versículo 6. Os lábios do tolo entram em contenda e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. No versículo 20 diz: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, e da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Eu quero parar aqui por enquanto, e eu quero que você deixe seu dedinho aí em Provérbios 18 e vá comigo lá para Mateus 15. Mateus 15, no versículo 18, diz: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Volta para cá. Eu estava estudando sobre isso e o Espírito Santo me lembrou dessa passagem de Mateus, onde Jesus fala no versículo 18 que o que sai da boca precede do coração. E é isso que contamina o homem. Que contamina que homem? O homem que está ouvindo, falando, porque o que está falando já está com o coração contaminado. Porque o versículo 19 diz: pois do coração procede os maus pensamentos, os assassínios. E aí ele fala uma lista de coisas. Aí diz: olha, é da boca, é do que procede da boca, o que sai da boca e contamina o homem. Sabia que corações que estão amargurados, que estão com maus pensamentos, que estão doloridos, pode sair coisas da boca desse coração que vai contaminar a outra pessoa? Voltando para o versículo lá de Provérbios, lá em Provérbios 18, eu pedi para você deixar o dedo lá, fala: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. E às vezes um coração, eu estou falando de um modo geral, não estou falando de nós, em nome de Jesus, mas um coração que ele tem amargura, um coração que ele tem coisas que não é do caráter de Deus, ele pode sim proferir coisas e fartar a sua alma. Onde eu quero chegar com isso? O poder das palavras. Às vezes com as palavras que nós falamos para os nossos filhos ou para os nossos pais, nós podemos estar matando sonhos, projetos, personalidade, caráter, futuros. O resto do texto fala de Provérbios, no 21, diz: a morte e a vida está no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida no poder da língua. Você está comigo? Você está aqui?
A mesma boca que diz morte dentro de casa pode dizer vida dentro de casa. A mesma boca e o mesmo coração, se tiver envolvido e em amor com a sua família, pode mudar o destino do seu filho. Pode melhorar a expectativa dos seus pais. Você está comigo, querido? É muito importante essa questão das palavras. Essa semana eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, pensando nessa ministração. E eu coloquei uma pergunta lá e pedi para que as pessoas respondessem. Eu disse a elas que eu não ia citar o nome delas, nem passar a informação que elas estavam me dando. Mas eu perguntei assim: quais foram as coisas ditas na sua infância que te marcam até hoje? E eu quero ler algumas respostas para você. A pergunta foi: quais as coisas que foram ditas na sua infância que te marcam até hoje? Eu tinha cabelos rebeldes e meu pai me apelidou de macaco africano e até hoje isso me entristece. Falavam que eu sou muito magrinha e que eu não engordo porque eu não como. Sempre ouvia que minha irmã era mais bonita. Eu tive bulimia e até hoje eu luto contra a minha imagem. Falavam que eu era lenta, preguiçosa, tapada, vivia no mundo da lua. Falavam que eu era inconstante. Falavam que eu era magrinha. Falavam, você não consegue fazer nada. E eu achei interessante porque a pergunta foi: quais as coisas que te marcam ainda hoje, mas que foram faladas quando você era criança? Talvez tenham coisas que você tenha ouvido na sua infância que te marcam até hoje. Talvez se você tivesse respondido essa pergunta lá, você teria colocado algo que até hoje ainda te move. E eu fiz essa pergunta ao contrário também. Eu perguntei: o que você, pai e mãe, já ouviu de filhos ou de outras pessoas que te marcam até hoje? E as respostas foram: ela é mãe solteira. Ela é mãe de filho autista. Você tá velha demais. Você tá barrigudo. Painho é mais legal do que a senhora. E eu vi um termo que eu achei muito interessante. Um texto que eu estava lendo e dizia assim: palavras que ferem a alma. Desculpa se essa ministração está sendo muito pesada. Mas é porque isso é o que acontece no nosso dia a dia. É no nosso cotidiano, na família. Na família brasileira, por aí. Sabe, são coisas que precisam ser tratadas, porque esse tempo aqui é um tempo determinado mesmo para falar sobre família. O que a gente quer é que a tua família seja boa, que melhore. O que a gente deseja é que sua família esteja alinhada, que se ame de fato e de verdade. Você está comigo? E como é que nós podemos melhorar esse relacionamento em casa, com os nossos filhos e com os nossos pais? O primeiro ponto que eu marquei aqui é o amor. O amor, querido, é a arma mais poderosa que você tem na mão. O amor é a arma mais poderosa que você tem para você cuidar do seu filho, para você cuidar da sua esposa, para você cuidar do seu marido, para você cuidar do seu pai, que o seu pai também precisa de cuidado. Amém. Seu pai também precisa da tua atenção. Seu pai também precisa, e quando eu falo pai e mãe, precisa da sua demonstração de afeto, de carinho, de importância, de valorização. Que lindo os meninos aqui, valorizando o que os pais deles fazem. Valorizando o trabalho, valorizando o esforço de buscar na universidade, de buscar no trabalho. O amor é a ferramenta maior que nós temos. Porque o amor é a ferramenta maior que Deus tem para nos alcançar. É pelo amor dele, sempre é pelo amor dele. Então, na nossa vida, com os nossos, também vai ser pelo amor. Uma outra forma que eu quero gastar... Desculpa. Que eu quero gastar o que me resta de tempo. É você descobrindo
a linguagem de amor de cada pessoa da sua casa. Amém. Todos nós temos uma linguagem de amor. Não sei se você conhece um autor, ele é ministro da palavra também, chamado Gary Chapman. Ele é autor de vários livros de família. Eu trouxe alguns aqui para indicar para vocês também. E tem um livro dele que o nome é As 5 Linguagens do Amor. E ele fala que todas as pessoas, elas têm uma forma de amar o outro. E também de serem amadas. Está comigo? Descobrir a linguagem do amor, a forma como o teu filho, ou a tua mãe, ou o teu pai. Descobrir essa forma de como eles gostam de ser amados, como eles se sentem importantes, vai fazer toda a diferença na sua casa e no seu lar. Amém. E eu trouxe aqui as 5 linguagens do amor e eu quero falar um pouquinho com você de cada uma. A primeira é palavras de afirmação. Na infância, a palavra de afirmação é o aspecto mais básico de uma linguagem com o seu filho, com a criança. Que é você dizer para ele, olha, parabéns pelo que você fez, bom trabalho, eu gosto quando você faz isso. Olha, você se comportou muito bem, parabéns. São palavras de afirmação. E as crianças, elas se sentem amadas quando elas são reconhecidas, quando as pessoas reconhecem, os pais reconhecem algo de bom que ela está fazendo. Como ela está agindo e está agradando os seus pais. E quando nós crescemos também, se essa for a linguagem principal de amor, de quando nós nos tornamos adultos, nós gostamos de ouvir que a pessoa diga, olha, você está bonita hoje. Nossa, olha, obrigada pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada porque você me ajudou hoje. Dizer para o seu marido, para a sua mulher, o quanto ele é bonito, o quanto você ama ele, o quanto você não se arrepende e ama todos os dias o fato de ter casado com ela. Palavras de afirmação. E tem pessoas que elas são amadas por essa linguagem. É a forma como elas sentem o seu amor. É você demonstrando nas suas palavras, afirmando quem ela é para você. A segunda é tempo de qualidade. Tem pessoas que a linguagem dela é ter um tempo bom com você. Tem criança que fica, papai, assiste desenho comigo, brinca comigo, fica um pouquinho comigo. Mamãe, vem desenhar comigo. Ou aquele marido que diz, para um pouquinho esse serviço, vem assistir a TV aqui um pouco comigo. Vamos conversar, fica aqui. Essa pessoa, ela aprecia o tempo de qualidade. É a linguagem dela. Ela percebe que você ama ela quando você decide tirar um tempo para ficar só com ela. Lá em casa quem tem essa linguagem é Sara. Sara gosta que a gente realmente passe o tempo. Ela gosta de conversar com você sem fazer nada e parando e olhando para ela. Ela gosta de tempo de qualidade. É a forma que nós podemos demonstrar a ela que nós amamos ela. Amém. Um outro tipo de linguagem do amor é o toque físico. Tem pessoas que elas se sentem amadas quando elas são tocadas, abraçadas, beijadas. E quem é assim é Júnior lá em casa. Júnior, se você conhece Júnior, com certeza Júnior, quando você encontra ele dá um cheiro em você, dá um abraço, aperta sua mão. Por quê? Porque ele gosta disso. É a forma que ele demonstra amor, é a forma que ele se sente amado. Às vezes ele quer dar beijo na gente, a gente fica, sai, Júnior, ele me beija. Não quero não. Eu fico agoniadinha porque não é a minha linguagem. O toque não é minha linguagem. Mas ele é do toque. É assim que ele ama. É importante você saber se talvez a linguagem do seu filho seja o toque. Você precisa beijar ele, abraçar ele. Vai deixar ele na escola, dar um beijo. Seu marido vai trabalhar, dá um beijo, dá um abraço, deseja um bom trabalho. Amém?
Uma outra linguagem é o presente. Presentes. E, na verdade, essa é uma linguagem que ela é universal, é o dar e receber. Todo mundo gosta de ganhar presente. Mas quem tem essa linguagem de amor, quando você, pai ou mãe, compra um presente para o seu filho, sabe como é que seu filho vê? Eita, pai lembrou de mim. Eita, mãe lembrou de mim. O pai viaja a trabalho e volta com alguma coisa. Olha o que eu trouxe para você. Eita, pai lembrou de mim. Essa linguagem, é isso que passa. Quando a pessoa ela recebe um presente, ela se sente amada. Lá em casa, nenhum dos nossos tem essa linguagem mais latente. Todo mundo gosta de ganhar presente, né? Mas não é a linguagem de ninguém. Mas se for do seu filho, se for a da sua esposa, presenteie, dê. E sabia que quem tem essa linguagem, ela também tem aquele lema que diz o seguinte: o que vale é a intenção. Se trouxer um chocolate para mim, tem gente que é assim, você pode dar, eu trouxe essa garrafinha usada aqui para tu. Meu Deus, sua garrafinha. Por quê? Porque valoriza qualquer coisa que é dada a ela. Ela sente o quê? Essa pessoa me ama. Ela trouxe um big, ela me ama. Ela não se importa com o valor ou com a preciosidade do que é. Ela se importa em ser lembrada por você em algum momento. A última linguagem do amor é atos de serviço. Atos de serviço é aquela linguagem que a pessoa, para ela se sentir amada, é necessário que ela veja que você está fazendo algo para ela quando ela mais precisa. Josinete é atos de serviço. Ela se sente amada quando a gente ajuda ela. Em casa, faz alguma coisa, pronto, resolveu o problema. Eu também sou atos de serviço. Se eu estou em casa e eu estou com muito serviço e Felipe vai lavar a louça para mim, pronto, para mim eu digo, meu Deus, obrigada, eu amo esse homem. Porque essa é a minha linguagem. Eu me sinto amada quando alguém faz alguma coisa para mim. Quando eu estou afogada no meu trabalho ou em alguma coisa e a pessoa faz, não, eu faço isso aqui para tu, deixa. Estou precisando de ajuda. Mesmo que eu diga, não, preciso não, tá tudo bem. Mas para mim, só a pessoa dizer assim, ela viu que eu estou precisando da ajuda dela. É a minha linguagem. Cada um de nós aqui temos uma linguagem. Como descobrir qual é a linguagem do meu pai, da minha mãe ou dos meus filhos? Observando eles. Porque geralmente a gente tende a dar a linguagem que nós temos, que nós gostamos. Então, provavelmente, o seu filho vai se comunicar na linguagem dele. Por exemplo, se seu filho palavras de afirmação, ele vai chegar para você e vai dizer, nossa, mamãe, você tá linda. Nossa, sua roupa ficou ótima hoje. Nossa, papai, você vai trabalhar, que legal. Seu trabalho é muito legal. A criança que tem essa linguagem, ela fala para você essas coisas. Ela está sempre te agradando, dizendo coisas. Eu amo você, mamãe, eu amo você. Então, como é que você vai dar o amor que ela precisa? Falando coisas para ela. Nossa, filho, você tá lindo hoje, sua roupa tá maravilhosa. Olha, você vai para a igreja lindo. Nossa, você é muito inteligente. Como você faz sua atividade rápido, meu filho? Palavras de afirmação. Ou talvez o seu filho seja aquele que chega com o desenho daqui do DI para você. Olha o que eu tenho para você, ele dá de presente. Talvez seja essa a linguagem dele. Ele chega com algo para você, pega lá um papel, dobra, amassa, pinta todinho, faz, eu fiz para você, maninha. Painho, eu fiz para você. Ou seja, ele está te dando o que ele quer receber. Ele se importa com isso. Talvez seja atos de serviço, consertar a bicicleta. Como eu falei aqui, ajudar a sua esposa a lavar a louça.
A gente observando a linguagem que elas dão para a gente vai saber como atingir elas. Amém. Isso é tão importante para a nossa casa, querido. Sabe por quê? Porque a nossa casa não precisa ser um campo de guerra. A nossa casa não precisa estar todo mundo brigando, gritando. Menino, faz isso, menino, faz aquilo. Nossa mãe, a senhora também fica não sei o quê. Descobrir a linguagem. E sabe o que rege isso? É o amor. O que rege isso é o amor. Sabe, os nossos filhos não precisam crescer com marcas de coisas que nós falamos para ele. Ah, você é burro, você não consegue fazer sua atividade. Ah, você só atrapalha, você não ajuda em nada. O que ele vai pensar? Nossa, eu só atrapalho minha mãe. Nossa, eu sou burro mesmo, porque eu não sei fazer a minha atividade. Depois a criança pode crescer, pode ficar com algum entrave em alguma coisa. E foram por conta de palavras que nós dissemos. Existe um poder nas palavras e ela está na nossa boca. O que nós estamos falando? Como nós estamos falando? Qual é a linguagem que nós estamos dando? Sabe, pai, os seus filhos vão crescer e vão casar e vão sair da sua casa. Sabe, filhos, vocês também vão crescer e vão sair da casa dos seus pais. Aproveite o hoje para fazer algo diferente. Sabe, aproveita o que você... Ainda tem um tempo, viu? Aproveite o hoje para fazer a diferença na vida do seu filho. Ame com palavras, mas ame com atitude. Perceba qual é a linguagem dele, o que é que ele precisa. O que é que seu marido precisa. Talvez seu marido só precisa que você sente com ele, assista o futebol com ele, mesmo que você deteste. É verdade, o pastor Benedito concordou aqui, Dani. Talvez o que o seu filho precisa é que você apenas sente e desenhe com ele. Pinte com ele. Talvez o que o seu pai precisa é que você esteja com ele. Dê tempo de qualidade a ele. Painho é tempo de qualidade. Painho feriado. Painho determinou. Feriado é da família. Não invente de sair com um amigo, com ninguém. É pra gente ficar junto. Aí ele inventa uma viagem. A gente vai para areias, para matinhas, para os cantos perto que tem. Vai, abre lá um pano, bota as comidas em cima, faz um piquenique. Ele ama isso. Ele ama isso. Essa é a linguagem dele. Sabe, a família é o maior bem que nós temos. A sua família é seu bem maior. Os seus filhos são a herança do Senhor. Sabe, os seus filhos são a herança do Senhor. Seus filhos, Deus te deu para você, caiu nas suas mãos. O filho incrível que você está criando. O homem incrível que você está criando. A mulher incrível que você está criando. Sabe, você é filho, aproveita. Aproveita os seus pais, aproveita a experiência que eles têm. Fica, curte, aproveita eles. Porque vai chegar um dia que você vai ter a sua família. Sabe, se a gente não tiver cuidado, as coisas ruins que acontecem na nossa casa, elas vão ser reproduzidas na família dos nossos filhos. Porque foi o tipo de amor que eles receberam. Foi o tipo de linguagem. A forma bruta, às vezes, de falar, exagerado. Às vezes, a falta do amor, do afago. Aí construímos crianças que viram adultos e que casam e que vão ser frios também. Que vão ser grossos também. Porque foi isso que eles receberam em casa, foi a verdade que eles viram. Não é justo.
Não é justo a gente perder a beleza de ter filhos, de ter uma casa, de ter um lar, de ter pessoas que você pode brincar, se divertir, aprender, trocar experiências, trocar informação. Não é justo que a gente perca essa oportunidade. Amém. Eu quero terminar indicando alguns livros para você. O primeiro livro que eu indico, eu não tenho ele, que é As 5 Linguagens do Amor, que é de Gary Chapman. O outro livro é esse, A Família que Você Sempre Quis, também do mesmo autor. Esse livro é muito bom, eu não li ele todo, eu li algumas partes, mas ele divide passo a passo cada parte da família. Filhos, maridos, esposas, mães e pais. E esse aqui também é de Gary Chapman, Castelo de Cartas. 10 comportamentos que destroem os melhores casamentos. Esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre comportamentos que os cônjuges podem ter, que a longo prazo pode acabar destruindo um casamento. Às vezes a pessoa agressiva, às vezes a pessoa é fechada demais, não é comunicativa. São os 10 comportamentos que destroem. Tem muito material se você quiser mergulhar nisso. Mas o incentivo dessa noite meu é esse. Aproveita a tua família, ama ela, descobre a linguagem dela, faz aquilo que agrada a ela, fala coisas boas, constrói pessoas incríveis dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. Que bênção, hein? Glória a Deus, bom demais. Aleluia, um presente, né? Tayana é a minha filha mais velha. Quando eu casei com Josinete, eu já tinha Tayana, tem 4 anos e meio. E quando a mãe dela morava aqui em Campina Grande, decidiu morar em João Pessoa e levou Tayana. Tayana, desde a minha separação da mãe dela, né? O Josinete é do meu segundo casamento. Meu casamento com a mãe dela durou 4 anos e meio só. E aí, depois a gente conheceu a palavra, eu vim para um novo casamento, já dentro da palavra, tinha Tayana, e como eu conhecia a palavra, eu perseverei em ter a minha filha perto de mim. Então, todas as oportunidades que eu tinha Tayana comigo, eu estava ministrando a palavra. Então, eu ia para a rodoviária, pegava ela, a mãe dela foi morar em João Pessoa, levou ela para lá, com um tempo depois, e nas oportunidades que eu tinha, chegava na rodoviária, pegava a Tayana, ia para casa, chegava até em casa, ministrando para Tayana. Ficava final de semana comigo, saía, pegava a Tayana para levar na rodoviária ou levar na casa dela, ministrando a palavra no coração de Tayana, né? Falando do evangelho. E foi passando o tempo e eu não largava a Tayana porque uma coisa era os meus filhos que estavam chegando comigo e outra coisa era a Tayana que ficava mais tempo distante de mim, né? E eu me lembro que chegou ela já ficando adolescente, tinha um evento lá em Mais de Deus, lá no Mar Dunas, né? E que aconteceu? Eu me lembro que Tayana estava na fase difícil dela, entrando na adolescência, né? Você sabe que é uma fase que nós, os pais, precisamos administrar bem, é o período dos nossos filhos na adolescência. Precisamos pedir sabedoria, graça, sabedoria de Deus, né? Para lidar com o período da adolescência. Na adolescência, seus filhos, né? Isso é como eles querem deixar tudo que eles aprenderam de criança, do período infantil, a partir dos 12 anos de idade, eles querem largar tudo isso. E eles fazem isso mesmo, eles formatam, é como um HD lá, eles fazem uma formatação e zera. E quando zera, eles precisam de preencher com coisas novas. Eles já estão pensando, eu já sou adulto, já sei disso, já sei daquilo. Eles querem assumir agora uma responsabilidade diferenciada. E esse período de transição é um período bem difícil na criação dos nossos filhos. Então eles formatam e zeram. Então quem chegar primeiro vai preencher aquele HDzinho que está livre lá para botar novas coisas. Então quem chegar primeiro vai ser ou os amigos da escola, ou a informação do mundo, ou a internet, ou a televisão, ou os pais. E que sejam os pais, no período da adolescência. Se você que tem filhos na adolescência, entrando em fase da adolescência, precisa aprender isso. Você que vai ser pai, que vai ter filho, é exatamente desse jeito. Quando eles forem lá, fizer a formatação, você chega colocando as coisas certas a partir dali. Amém? Tendo sabedoria e graça. Então, com Tayana foi assim. E aí eu me lembro que ela estava num período difícil, e tinha um evento lá no Mar Dunas, que era o Mais de Deus na época,
era um pouco caro e eu não tinha condição, assim, dissesse assim, tem como pagar? Não tinha, mas eu fiz um sacrifício daquele pesado, não poderia naturalmente, mas eu me esforcei. Mesmo assim, Tayana foi para aquele evento, né? Como é importante esses momentos específicos que Deus abre uma porta para a gente, né? E Tayana voltou renovada daquele tempo para cá. Tayana, minha filha, foi outra, mas valeu a pena o investimento que eu fiz na minha filha. Com 15 anos de idade, ela decidiu por conta própria voltar para morar comigo, veio morar comigo, né, com a gente. E só saiu agora, né, para casar. Olha como é bom você investir na vida dos seus filhos, como é importante, né? E graças a Deus, uma grande mulher do Senhor, né, anda por esse Brasil, ensina no Rema, é uma excelente ministra, uma excelente filha, agora uma excelente dona de casa, né? A linguagem do amor dela é tempo, como é? Atos de serviço. Aí, Filipão, tá ferrado, viu? E vira. Amém? Graças a Deus, irmãos. Então, eu queria trazer, né, eu queria que você abrisse lá no Salmos 128. Glória a Deus pela nossa família, por nossas famílias. Amém? Enquanto você abre no Salmo 128, eu quero te perguntar, né? O que é que você está disposto? A gente tem a igreja hoje com muita gente, né? Você está aqui por essa causa, família, por sua família, quer aprender mais um pouco disso, mas eu quero saber o que você está disposto a fazer com aquilo que você vai ouvir, com aquilo que você vai aprender. E que você diz, poxa, isso bate exatamente naquilo que eu tenho necessidade, né? Essa situação se parece com a minha situação, a situação da minha casa. Mas o que é que você vai fazer para mudar? Ei, não é sobre o que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu parente dentro da sua casa vai fazer. Estou perguntando o que você mesmo vai fazer. O que você vai fazer com o que você está ouvindo nesses dias. Porque é comum, irmãos, a gente vir para cá e começar a ouvir alguma coisa a respeito da nossa família e a gente logo fizer, se fulano mudasse, se fulano fizesse isso, eu quero saber você, o que é que você pode fazer? Só vai funcionar se você começar a fazer alguma coisa. Não espera pelo outro, pode ser que o outro esteja pensando exatamente como você. E aí vocês pensam igual e ninguém faz nada. E houve um esforço, né? Deus, né, quis, durante esse tempo, trazer uma direção nova para nós, uma orientação pela sua palavra, e a gente caiu na tolice de ficar esperando pelo outro. Se movesse, o que é que você pode fazer para mudar o quadro da sua casa? Começa você. E as coisas vão começar a acontecer. Amém? Então, nossa expectativa é que haja crescimento. Então, nós estamos aqui por um propósito. Por um propósito. Amém? Esse propósito é haver mudança, crescimento. Famílias ajustadas na direção da palavra de Deus. Amém? Você abriu lá em Salmo 128. No verso 1, esse salmo eu diria que ele é bem típico para uma boa família e é uma instrução mesmo para um cabeça. Amém? E ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Quem é essa pessoa que vai se dar bem desse jeito? Quem é? É aquele, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? A sua palavra, a sua instrução, a orientação. Amém? A nossa constituinte mesmo para a nossa casa é é a palavra. E diz assim no verso 3, tua esposa, por isso que eu disse que é uma palavra bem direcionada ao cabeça, diz assim, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Olha que coisa linda, gente, uma esposa que frutifica. Amém? Se há obediência dentro da casa, se há um deleite para a vontade de Deus, é isso que nós vamos herdar, é isso que nós vamos ter, por uma orientação de Deus. Aí diz assim, eis como será, onde é que eu estou, gente? No 4, né? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Eu pulei alguma coisa aqui. Vamos lá, voltar para o 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Aleluia, que coisa linda, gente. Eu gosto disso. Eu gosto de mesa, eu gosto de casa, eu gosto de gente assim. Ontem a gente almoçou assim em família, né? Meus filhos como rebentos de oliveiras, a roda da mesa. Amém?
essa colocação aqui de oliveira é colocada aqui porque era, vamos dizer, era uma região que se plantava muito oliveira e era uma árvore que se tinha muita expectativa, que gerava muita economia, dela se tirava o azeite, se extraía o azeite, amém? Nos córregos, nas ribanceiras, nos vales se plantava muita oliveira. Dizem que a oliveira ela começa a frutificar a partir dos 5, 6, 7 anos, intensifica a partir dos 18 anos, por isso são assim os nossos filhos, como rebento de oliveira, amém? Então, rebento de oliveira é assim, uma oliveira, você ter ideia, ela chega a viver muitos anos. As raízes da oliveira, ela chega a uma profundidade de aproximadamente 6 metros. E quando ela chega aos 6 metros, ela se alimenta bem. Mesmo que alguém corte um tronco de oliveira, ela vai brotar novamente. E o broto da oliveira é muito forte. E a Bíblia diz para nós que os nossos filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. De quem são esses filhos? Do homem que segue a instrução da palavra, que se deleita na vontade de Deus, que atenta para os mandamentos dele. Essa é a casa que nós herdaremos quando nós obedecemos a palavra. Amém? Diz assim, o Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade. Eu diria que não de Jerusalém, mas para que veja a prosperidade de sua casa durante os dias de sua vida. Essa é a prosperidade da sua casa durante todos os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos, amém? Paz sobre toda a sua casa, amém? Essa é uma família bendita, guardada, uma família atenta nas orientações, nas instruções daquilo que Deus tem trazido. Agora, requer um preço? Requer um preço. Paga-se um preço para ter uma família bem ajustada, paga-se um preço. Amém? Eu não me arrependo do preço que eu paguei para ter a minha família bem ajustada. Qual o preço? Né? De estar levando eles pelo caminho da palavra de Deus. Pelos caminhos da palavra de Deus. Abra em Provérbios 22, no verso 5. Né? Você conhece bem esse texto, mas eu quero ler ele com você. Provérbios, no capítulo 22. Ouvimos, ministramos muitas vezes a respeito disso, mas quero que novamente a gente possa escutar nessa noite. Você que tem uma família, né, segundo o padrão da justiça de Deus. Diz assim, 22:5. Espinhos e laços há no caminho de quem, gente? Do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Quem é que guarda a sua alma? Ok? O mundo está cheio de perversidade. O mundo que se aponta aí fora está cheio de afrontas contra a nossa família, contra o padrão de família atual que se existe para a atualidade. O modelo de família que está se apresentando aí fora é corrompido demais, é fora de todo o contexto da vontade de Deus. Amém? Os jovens vieram aqui, fizeram uma homenagem para os pais, né? Lá fora, isso não tem mais valor. Qual é a graça? Se a gente não tiver cuidado, nossos jovens, né, veem isso lá fora, a sociedade vê isso como um mico. Que besteira, para que isso? Mas isso é aquilo que Tainá falou, envolve o amor de Deus, a graciosidade de Deus. Então ele diz o seguinte, o que é que está lá fora? É o perverso, o caminho da perversidade. Ele diz, mas o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Quem guarda? Quem cuida, quem se submete a colocar a família debaixo das orientações, debaixo do padrão da palavra de Deus, da sua justiça, da sua vontade. Então diz assim no 6, ensina a criança no caminho em que essa criança deve andar. E quando essa criança ficar velha, ela não vai sair desse caminho. Então eu tenho que oferecer para você como modelo, hoje como testemunho, isso não envolve soberba, não envolve orgulho, de jeito nenhum. Isso envolve uma realidade. Eu tenho que apresentar para você a minha própria família, como testemunho disso. Ensina teus filhos no caminho. Requer um preço, requer uma insistência. Eu tinha minha filha, mais distante de mim era a Tainá, porque parte da vida dela, uma parte de aproximadamente 10 anos, ela não morou diretamente comigo, apesar da visitação. Ela morava mais com a mãe dela,
mas uma orientação mais perto era o padrão que a mãe dela dava. E eu não quero discutir se era certo ou se era errado, mas eu estou falando a respeito dos caminhos, da orientação bíblica, da orientação da palavra de Deus. Eu poderia ter relaxado com relação a ela? Quantos não estão relaxados? Não iria entrar por esse caminho, mas de repente pode ser o caso de alguém aqui ter filho de outro relacionamento, que está dentro da igreja. Qual o problema? Nasceu, aconteceu, já existe, acabou. Daqui para frente, a nossa responsabilidade é administrar os nossos filhos. Mas não abrir mão da minha filha. Meu sangue, a minha filha. Assim como não abrir mão dos outros, de instruir e de ensinar. E ele disse, ensina teus filhos no caminho. Requer preço, requer tempo, requer a linguagem do amor, requer identificar. Cada um tem um jeito, são diferentes. Eu tenho 5 filhos. São muito diferentes uns dos outros. A atenção para se dar à família, irmãos, é importante. O que Taina falou aqui hoje é importante demais. O que é que você vai fazer, né? Se isso tocou em alguma área da tua vida, tocou em alguma ferida de alguém, o que é que você vai fazer? Não é o outro, você o que é que você vai fazer? Pensa a respeito disso. É importante que você pense sobre isso. Aleluia. Cada um é de um jeito. Requer preço, requer tempo. Tem coisas que a gente não gosta, mas o outro gosta. Como foi falado aqui a respeito de Dani aqui do futebol, né? Ela não falou. Eu vi um murmúrio aqui, né? Do preço que tem que pagar para escutar um jogo do Flamengo. Mas ninguém merece também escutar um jogo do Flamengo, né? Pelo amor de Deus, você tem razão, Dani, você está certo. Deus te ajude. Jennifer, minha filha, é muito engraçada. Está ali atrás ela. Jennifer, ela chega da escola hoje mesmo. Ela parece, como a Bíblia diz, bezerro de estribaria. Você precisa saber como é um bezerro de estribaria. Ele pula o tempo todo. Jennifer, ela chegou hoje, ela tira um 10. Hoje ela chegou com 10. Ela deu cangapé lá em casa para me mostrar isso. Gente, eu tenho que valorizar essa alegria dela, a conquista. Ela se esforçou, foi lá, conquistou, veio mostrar para papai e para a mamãe. E se a gente não valorizar isso? Que tipo de estímulo eu estou dando à minha filha a estudar? Melhor curtir a vida de todo jeito. Meus pais nem reconhecem mesmo o que eu faço. Mas requer um preço, ensinando os filhos no caminho que devem andar. Porque eu quero que a minha próxima geração, a geração dos meus filhos, seja melhor que a minha. Ah, pastor, mas espera aí. É porque o senhor não sabe de onde eu vim. Como eu fui criado, o que passou, não é desculpa. Porque hoje nós temos a palavra para consertar essas coisas. Eu não aceito como desculpa. Não justifica repassar para os seus filhos ou para o modelo de família que você herdou de seus pais. Porque se eu contar a minha história para você, você vai ficar impressionado. O modelo de família, eu honro meu pai e honro minha mãe. Vou falar disso. Mas o modelo de família que eles gestacionaram, que eles geraram, eu não apliquei para minha família porque não ia dar certo. Porque eles não sabiam como fazer. Mas eu aprendi como fazer. Por causa da palavra. A palavra me ensinou, somos indesculpáveis. Precisamos fazer, irmãos. Então não justifica. Não justifica. Não justifica condições financeiras, não justifica coisas, irmãos. Não tem nada a ver, não estamos falando disso. Não justifica de onde você veio, aonde você mora, a casa que você tem, a vida que você leva. O amor, ele tem uma voz em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Se a gente quiser, ele fala. Não estamos falando aqui de condições. Entende isso? Falando de linguagem de amor, né? De se ligar naquilo, na orientação daquilo que a palavra nos instrui. Então ensina teu filho no caminho. Quando eles crescerem, eles não vão se desviarem desse caminho. Eu tenho uma casa, meus filhos não se desviaram, não vão se desviar. Gastamos tempo para isso. Não é uma soberba, não passa minha família na cara de ninguém. Não é isso, você entende o que eu estou falando. A proposta aqui é dizer, nós temos um modelo que deu certo. Houveram pressões, houveram tentações para que saíssemos dos caminhos, houveram tentações para mim, para minha esposa, para os meus filhos, houveram. Perturbações, provocações, houveram propostas,
Mas temos pagado o preço. E ainda estamos pagando o preço. Que preço? Um preço misturado com a graça de Deus que ajuda. Parte vem de Deus, parte vem da nossa obediência. Deus dá orientação e a gente segue. É assim a família. Se você quer ter uma família, a roda da mesa, uma esposa que frutifique, filhos como rebentos de oliveira, a roda da sua mesa. E uma família abençoada, assim como se referia a Jerusalém. Amém? E ainda quando esse filho seu for velho, ele não vai se desviar por causa do conselho. Por causa do conselho. Eu e você andando num caminho com os nossos filhos. Na orientação. Deus é bom? Vou lendo alguns textos aqui que provavelmente eu não vou envolver mais você neles. Né? Tem outro texto que diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o tolo, o escarnecedor, não atenta ou não atende à repreensão dele. Então, se tem sabedoria, você vai frutificar, você vai ter o resultado daquilo que você responde, né, como filho. Mas se não tem, ele diz assim que eu gosto quando eu estou ministrando sobre dízimos e oferta, que eu gosto daquele texto lá de, acho que o pastor César inclusive leu ele hoje, que é de Malaquias. Ele diz: com maldição sois amaldiçoados. O que é maldição? É tudo que contraria a vontade de Deus. Quando Deus diz assim, que alguém diz: não, eu quero desse jeito, eu quero contrariar, quero fazer diferente. Qual é a proposta? Rapaz, Deus disse que é para fazer assim, você diz: não, eu quero fazer assim. Maldição. Coisa que está fora do plano e da vontade de Deus. Ele diz: com essa maldição que você amaldiçoa, com esse tratar, com esse agir, você vai ser amaldiçoado. Quando a gente não responde à vontade de Deus, a gente está atraindo maldição. Uma coisa que eu tenho cuidado na minha casa é que maldições não entram. Amém? Praga alguma vai chegar à minha casa. Precisamos nos posicionar como família. Então somos vigilantes. Amém? Somos vigilantes desse núcleo poderoso, criado por Deus. É bom demais, irmãos, ter uma família que responda à vontade de Deus. É maravilhoso. Vou ler outro texto para você. Efésios, né? Eu não quero nem que você abra lá, depois eu posso passar, se você quiser, no final, para a gente andar, porque o tempo foi curto para mim e para a Tayana. Né? Foi normal, mas quando divide fica curtinho, né, César? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Amém? Então é um padrão. Qual é o padrão? O da palavra. Não é a obediência, porque tem muitas instruções dadas aí fora. Vários tipos, de vários modelos, de várias cores, né, de vários formatos. Mas ele diz assim, ó: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse texto também está em Êxodo 12, Êxodo 20, 12, que ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Significa dizer que tem um contrário. Tudo que você tem uma orientação, né, um mandamento, uma instrução, existe o contrário disso. Então, se não honra pai e mãe e não considera, provavelmente não vai ter vida longa sobre a terra e nem de paz. Diz: para que haja, né, para que tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Não é do mundo, não é na cartilha global, não é na orientação, no padrão que está aí fora. Existe, irmãos, estamos vivendo tempos de modernidade, sim. A modernidade ela vai acontecendo ao longo dos tempos, nós estamos vivendo o período de modernidade e o período da tecnologia. Coisas se inovaram, coisas acontecem. Mas eu vou te falar, o padrão da justiça de Deus para a família, esse não foi alterado, não. O plano de Deus ainda continua sendo o mesmo. Costumes, formalidades, maneiras, muitas coisas mudaram. Mas o projeto de Deus a respeito de família, esse continua de pé. Ele é imutável. Ele não muda da parte de Deus. O homem quem quis mudar. Tem
né? Os meus filhos, todos os meus filhos, eu fico impressionado. Alguns pais eu até vejo desse jeito. Eu nasci na roça, no campo. Quando eu vim morar em Campina Grande, na década de 80, eu fui vender jornal. Eu tinha uns 13 anos, já na adolescência, e eu fui vender jornal, ser jornaleiro. Eu encontrei muitas crianças lá de 12, de 13, de 14 anos. Eles trabalhavam, é interessante, eles trabalhavam. Naquele tempo, o menino vendia jornal, o menino vendia picolé, o menino fazia e trabalhava. Tem uma formação, um respeito demais, né? Os estudiosos, a educação, a psicologia, como se estuda. Mas eu vou te falar, tem estudos que querem contrariar a orientação da palavra de Deus. Pessoas se aprofundam e tentam contrariar o que a palavra de Deus ensinou. Mas eu vou te falar, no meu tempo, né, nós trabalhávamos. E eu vou te falar, dizem que quando você corrige o seu filho, né, e eu corrigi, os meus filhos todos foram corrigidos com a varinha, e às vezes a varinha era até mais grossa, né, o caldo era até mais grosso, e eu não tenho nenhuma prostituta lá em casa, eu não tenho nenhum bandido. Os meus filhos não deram para coisas ruins por causa dessas coisas, porque quando a gente vai hoje, os alardes são grandes. Você não pode tocar, você não pode falar mais alto, você não pode bater, você não pode fazer isso, não pode mais nada. O padrão de família, o modelo que quer se instituir, instruir para a família hoje, está bem distante da realidade daquele do padrão de Deus. E eu vou te falar, se fosse, né, para ser um cara errado, pelo que eu apanhei, meu irmão, eu vou te falar, eu já tinha matado Fernandinho Beiramar, que eu era mais perigoso que ele. Se fosse por isso, eu, os meus irmãos, as minhas irmãs, e somos uma família, graças a Deus, inclusive, está todos no Senhor, porque o Evangelho entrou na nossa vida. E os meus pais, eles não tiveram culpa, porque eles não tinham instrução, eles não tiveram a oportunidade, inicialmente, da palavra que nós tivemos, mas nós tivemos. Então, eu sou de um tempo que as crianças, inclusive, trabalhavam. Hoje, por causa dessa história de falar que a criança ela não pode trabalhar, e eu não estou incentivando ninguém a colocar filho para trabalhar aqui na adolescência, mas bota para trabalhar em casa mesmo. Entendeu? Bota para trabalhar em casa. Tem muito serviço dentro de casa que seu filho pode fazer. Mas a gente tem mimado demais nossos filhos, inclusive na hora de falar, a gente tem tido muito cuidado e tem deixado nossos filhos sendo criados pelo padrão daí de fora, muitas vezes, irmãos, mesmo a gente estando dentro da igreja. Muitos dos nossos filhos estão sendo educados pela internet. Entende isso, irmãos? Quem tem que educar os filhos, quem tem que instruir os seus filhos, ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar, são os pais. A obrigação não é da professora do departamento infantil também não. A obrigação dos seus filhos são suas. Nossos filhos, a obrigação da educação e da criação dos nossos filhos, da instrução dos nossos filhos, são nossas. Amém? Então, é interessante esse texto de Efésios que diz que tanto para o pai, né, a instrução do pai para o filho, a Bíblia diz, é no Senhor. É segundo o padrão da palavra dele. Funciona, dá certo. Ele diz, quando ele ficar velho, não vai se desviar. Filho, honre o seu pai e a sua mãe. E a gente fica pensando muitas vezes, irmãos, que honrar pai e mãe, quando fala do filho, pensa também nesse aspecto de os filhos crianças ou debaixo dos pais. Filho, enquanto você tem pai e mãe, precisamos honrar pai e mãe. Considerar o conselho do pai e da mãe. Mas o modelo que o mundo quer levantar aí fora, né? Inclusive a juventude tem se levantado querendo expor um modelo diferente, é que nós, os pais, nós somos cafonas, tolos, não sabemos de nada. Né? Como que vai submeter a uma instrução nossa? Né? Bobagem, se submeta. E mesmo se você já é maduro, se você já é casado e você tem pais vivos, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Eu perdi a minha mãe, mas eu ainda honro demais a vida do meu pai. Oro pela vida do meu pai. Minha mãe, até o falecimento dela, eu estava orando, honrando a vida do meu pai, honrando a vida da minha mãe, orando, acompanhando, me submetendo, vivendo parte do que eles fizeram para mim, de moralidade. Eu usufruo disso hoje, pelo padrão da justiça de Deus, porque, como foi ministrado aqui, o bem maior mesmo é uma família ajustada na palavra e nos caminhos do Senhor.
Tem outro texto aqui que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Esse é o preço do liberalismo de hoje, inclusive dentro da igreja. Pais liberais demais. Pais que não tem, né? Tayana indicou 2 livros aqui, que coisa boa que ela indicou 2 livros importantes, irmãos. Se você esqueceu, não anotou, procura ela no final. E eu quero que você possa absorver esses livros. Mas eu tenho um livro para te indicar, né? É a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Para você não ser tão liberal assim com seus filhos, você que tem filhos criança ainda, na adolescência, jovem, para você não ser tão liberal. Filho, se submeta à orientação do seu pai, deixe de ser tolo. Se você quer ter vida de paz e uma vida longa nessa terra, com alegria e paz, se submeta, isso é sabedoria da sua parte. Por quê? Não é só porque você acha que seu pai não é mais inteligente que você, não. É porque aquilo que ele te fala, aquilo que ele corrige, aquilo que ele te instrui, tem uma unção, tem uma graciosidade de Deus, tem uma aprovação de Deus, que vai te socorrer, que vai te ajudar em tempo oportuno. Mas para os liberais, demais, por isso nós vamos ter filhos, né? Como a Bíblia diz aqui, que são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Não tem mais reverência aos pais, na igreja nem se fala. Não tem mais respeito. Vão de mal a pior. E os pais, por causa do liberalismo, né, estão tendo que sepultar filhos, estão tendo que conviver com filhos problemáticos, com filhos presos, sendo agredidos por filhos, por causa do liberalismo. A responsabilidade está sobre nós. Ele diz, quando seus filhos envelhecerem, eles não vão se desviar dos caminhos. Tem pais reclamando dos filhos, mas foi você que provocou a carreira dele ser desse jeito, por causa do liberalismo. Não soube corrigir, não foi pulso forte, firme, não orientou segundo a palavra de Deus. O texto de Efésios diz que tanto os filhos como pais, diz que um a demonstre no Senhor, o outro se submeta no Senhor. No Senhor é segundo o padrão da sua justiça, na sua palavra, pela orientação da palavra, o que a palavra diz a esse respeito. Então nisso eu vou me submeter. Não é sobre o que o mundo diz, não é o modelo atual do mundo, não é a cartilha nova do mundo. Ela não funciona para um cristão. O padrão de criação, o modelo de família que o mundo quer colocar ou quer determinar, não funciona. Nós já temos um modelo determinado, pré-determinado por Deus. Desde o início de tudo. O modelo de família, esse é irrevogável, funciona, ele é funcional. Está para os dias de hoje. Vou estar finalizando aqui. Aleluia. Provérbios 23, 13, ele diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, né? Isso é disciplina, fustigar, disciplinar com vara, ela não vai morrer por causa disso. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Aleluia. Você pode abrir lá em 23, 13, Provérbios. Vou ler novamente. Diz assim, ó, não retires da criança ou do seu filho a disciplina. Não retira. Como aqui tem pais e tem filhos. Filhos, quando o seu pai te procurar para te disciplinar no Senhor, segundo a palavra, segundo o que está por instrução aqui, né, se submeta. Porque a orientação era assim, para o pai, não retire, pois se a fustigares com a vara, não vai morrer, não vai ter problema, o mundo não vai se acabar por causa disso. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, da morte, da pobreza, da fraqueza, de um futuro incerto, de um casamento ruim, de desgraça,
de suicídio, de morte, de prisão, quando nós disciplinamos os nossos filhos segundo a palavra. Vou ler um texto aqui para finalizar, que está em Hebreus 12, que diz assim, no 7. É para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tenhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, nossos pais nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito submissão ao pai espiritual. Então, viveremos por isso, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, assim como Deus tem nos disciplinado, nos corrigido, irmãos, tem nos trazido orientação, como hoje está trazendo orientação, por Tayana ministrando como filha, por eu estar ministrando aqui como pai. Assim como Deus tem corrigido os seus filhos, nós precisamos estar disciplinados naquela parte que nos cabe. A minha, como gestor, e ainda como filho, e como gestor familiar, na minha casa, sendo disciplinador, ensinando meus filhos no caminho em que ele deve andar. Porque lá na frente, irmãos, o problema não vai estar só no filho, não. O problema vai estar na família. Quando uma célula está doente, toda a estrutura fica contaminada. Os filhos se submetendo, isso valoriza o núcleo familiar. O nosso desejo, irmãos, é que tenhamos famílias fortes nesse lugar. Mas eu quero que a sua família seja um exemplo, que você possa usar como exemplo de contexto familiar. Para isso, o que você vai fazer? Vou encerrar com isso. O que você vai fazer para melhorar as áreas que você acha que precisa melhorar na sua casa? Pelo que você ouviu e pelo que você vai ouvir daqui para frente. Qual é a sua parte? O que te cabe? Repensar a tua forma de falar, a tua forma de disciplinar, a tua forma de amar, a tua forma de responder. O que você vai fazer? Porque, irmãos, vamos ter 4 semanas cheias de instrução, cheias de chamamento para uma vida disciplinada, se submetendo à orientação de Deus no contexto familiar, que é o bem maior. Se não fizermos nada, irmãos, se for só um lugar onde nós vamos só ouvir, nada vai acontecer. E todo o esforço da parte de Deus seria em vão para nós aqui. Mas não será assim. Eu quero que você absorva disso. Pensa sobre isso. Guarda isso a partir de hoje no seu coração. A importância daquilo que Deus vai trazer. Eu vou te falar. É o melhor período, é o melhor evento dessa igreja, é isso. O evento que trata especificamente da família. Porque tudo vai estar na família mesmo, irmãos. É nesse lugar. Eu não abro mão, como Tayana bem falou assim, eu não abro mão de estar perto, de cuidar do meu tempo de qualidade com a minha família. Eu não abro mão dele, não. Para mim é importante demais. Isso tem uma importância gigantesca. Como eu falei, eu quero que eles reproduzam isso. Se eu conseguir reproduzir alguma coisa que o meu pai me deu, que a minha mãe me deu, no contexto de família. Se eu conseguir acrescentar por causa da palavra coisas dentro dessa família. A minha pergunta é, como não será a continuidade dos meus filhos como família nessa terra? Certamente, irmãos, vai ser muito melhor do que a minha família. E é exatamente isso que eu quero. Amém? Precisamos dar uma resposta para o mundo de que família é funcional, de que família funciona. Nós precisamos como família, irmãos, mas nós só podemos dar essa resposta com um testemunho de família. Filho, fale na escola onde você está, você que não casou ainda, você que é adolescente, você que é solteiro, fale da importância de ter uma família. Não tenha vergonha dos seus pais. Seja careta mesmo, não tem problema, seja careta no aspecto de família, não tenha vergonha. Eu não tenho vergonha da minha família. Eu não tenho vergonha do meu casamento, eu não tenho vergonha dos meus filhos.
Eu não tenho vergonha do modelo bíblico de família que eu tenho, que foi liberado para mim. Eu não tenho vergonha dele. Então apresente isso. Vista a visão, fale lá fora. Fale da importância de família. Aleluia. Vou encerrar com isso. Com 8 anos de idade, Tayana chegou para a Josnete e disse: essa fica passando comercial, essa propaganda na televisão, Josi, o tempo todo, a respeito de use camisinha, use camisinha. Como é que usa camisinha? Para que isso? Como assim? Aí Josnete disse: vamos fazer o seguinte, é uma boa pergunta, você está certa, vai falar com seu pai. Você lembra disso, filha? Lembra não? Pois é. Aí Josnete vai falar com seu pai, ela veio para mim. Aí Josnete chegou para mim antes, se antecipou, né, me preparando, né? Aí disse: Tayana veio perguntar para que servia camisinha, como usava camisinha, que passa direto na televisão. Era no período dessa questão, a AIDS e tal, e estava bem intenso, essas campanhas. E eu chamei ela e eu disse: filha, eu vou te explicar como é que usa camisinha. E eu expliquei para ela como se usava camisinha, onde se usava camisinha, por que se usava camisinha. E eu disse para ela, é para preservar a saúde das pessoas, porque pega doença, por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava com 8 anos de idade, ia para 9, para 10. Lá na escola, alguém ia ensinar para ela, com malícia, quando ela fizesse essa pergunta. Não é verdade? Então, uma família que não tem problema de compartilhar coisas, de serem unidas, de compartilhar uma orientação, de amar no Senhor, de instruir no Senhor, olha, no Senhor, da forma certa, da forma correta. Eu estava preservando ela. Não era só o cuidado, mas preservando ela de uma informação errada mais lá na frente. Porque quando ela chegasse agora na escola, convite, quem ensinou para ela? Um pai equilibrado, de uma família equilibrada. O meu pai me falou que é desse jeito. Então, quando o maliciosozinho chegasse, ou seja um amigo, seja uma amiga, chegasse e falasse: ah, é para isso. Ela dizia: não, meu pai, quem tem mais credibilidade? A família ajustada, o pai, a mãe, ou o amigo que está lá fora? Quando a família é ajustada, quem tem mais credibilidade é os de casa, irmãos. Então, quem chegar, chega atrasado. HDzinho vai ser preenchido. Tem que ser preenchido pelos princípios certos, da palavra, pelos de casa. Então, quando ela chegasse lá, não, meu pai me falou que é para isso, que é para aquilo outro. Não tem problema de conversar com isso com ela, nem com nenhum dos meus meninos. Converse com seus filhos. Não seja tão ocupado que você não preste atenção. Valorize a notazinha de Jennifer lá com um bezerro de estribaria pulando. Pai, 10, 10, 10. Eu digo: é assim que tu faz com o teu professor quando ele entregar a nota, Jennifer? Tu fica gritando, pulando na frente dele. Ela disse: não, pai, mas eu me alegro com aquilo com ela. Valorizo. Que coisa boa. Dialogar com os filhos, conversar, valorizar, ouvi-los. Entende isso? Ouvi-los, gastar tempo. Por mais que não seja tão importante para você, é importante, viu, gente? Faz a sua nota. É importante. Estou dizendo que não é importante, não. Mas tem coisas que às vezes não é importante para a gente. Mas é importante para aquela pessoa. Amém? Eu vou te falar, depois que você fecha isso, uma família bem ajustada, não tem diabo no mundo que consiga entrar nesse lugar mais. Não consegue. Porque nós somos um de fato, como a palavra de Deus diz. Amém? Então essa foi a nossa primeira semana, falando de pais, de filhos, das nossas responsabilidades. As outras, creio que serão melhores ainda, e é o meu desejo que sejam melhores. Se você veio hoje, então você pode vir a semana que vem. Se você teve tempo para vir hoje, você pode vir semana que vem. Mas você conhece alguma família que está andando desajustada, com problemas? Cada um de nós conhecemos. Convida pessoas para vir para cá. Como eu gosto de falar, faça como uma mulher lá de Samaria. Vinde e vede o que um homem falou a meu respeito. Deus está falando coisas a respeito da sua família. Mas faça alguma coisa, viu? Não fique pensando: ah, como era bom que Sebastião tivesse aqui, que Chiquinha tivesse aqui, que Maria tivesse aqui, que Zezinho tivesse aqui. Não, que bom que você está aqui e ouviu a palavra hoje à noite. Faça alguma coisa com ela. É importante demais. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos com muita gente aqui, temos alguns visitantes, eu percebi, mas tem alguém
que está no nosso meio, que ainda não tomou uma decisão ainda por Jesus, tornando Ele Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. O que é isso, pastor? É um convite para a gente que mudar de religião, porque eu sou da religião X. É um convite para trocar de religião? Não, a gente não convida pessoas aqui para mudar de religião. Amém? Porque a gente convida pessoas para Jesus. É diferente. Para conhecer Ele na sua essência. Aceitar Jesus é confessar Ele, porque a Bíblia diz que é necessário fazer isso. Aceitar Ele na sua essência. Pegar a sua vida para Ele, deixar Ele guiar. Instruir a sua vida, como a gente está ministrando nessa noite. Tem alguém aqui que não nasceu de novo, não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Você quer fazer isso hoje à noite? Levante sua mão onde você está mesmo. Eu quero orar por você, aonde você está. Tem alguém que não confessou Jesus, quer confessar hoje à noite? Levante sua mão. Família, marido, mulher, filhos aí. Tem alguém? Quero orar por você. Não fica com vergonha. Amém? Está tremendo as pernas aí? Pronto, é um sinal. Foi comigo, foi desse jeito. Começou a tremer as pernas. Amém? Tem alguém? Eu quero orar por você. Levante sua mão. Amém. Tem alguém que já confessou Jesus, mas que ainda não foi imerso no Espírito Santo, batizado? Você precisa ser batizado no Espírito Santo. É promessa de Deus pela sua palavra, para que você até fique mais ousado na sua casa, revestimento de poder, aumente esse nível de conhecimento da autoridade de Deus em você. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Que vai evidenciar o batismo é que você vai orar em outras línguas. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Todo mundo cheio do Espírito Santo aí, gente? Graças a Deus. Pastor César, Fernanda. Que bênção, gente.